Olá, seja bem-vinda e bem-vindo novamente ao canal. Hoje trago o passo a passo da passadeira do modelo Florio, peça que foi requisitada por vocês nos comentários do tapetinho menor desse modelo. Na aula, irei ensinar o passo a passo detalhado da peça com 2 desenhos, para vocês verem como trabalhamos o intervalo entre um motivo e outro no centro do tapete. Mas também passo as informações de aumento para poder trabalhar o seu tapete com quantos motivos quiser. Vocês vão ver como é simples para aumentar e trabalhar a passadeira, podendo agora completar seu jogo de cozinha Florio. Nesse tapete usei apenas uma cor de barbante fio número 6 e a peça ficou medindo 79 cm de comprimento por 46 cm de largura e ficou pesando no total 410 gramas. Também usei agulha de 3,5 mm e tesoura na confecção desse trabalho. Na descrição, logo abaixo do vídeo, deixo mais informações sobre os materiais que utilizei, caso tenha interesse em usar os mesmos materiais que eu. Bem, eu espero muito que você goste de trabalhar a sua passadeira. Se gostar, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar seu comentário. É muito importante para mim saber a sua opinião tanto sobre a peça quanto sobre a minha videoaula. Se você puder também, se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim você recebe as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Bem, vamos agora para as indicações de aumento. Como havia dito, o padrão de aumento dessa peça é bastante simples. Partindo da quantidade de correntes do tapete menor, vamos aumentar de 26 em 26 correntes. E a cada aumento fazemos mais um motivo de flor no centro da peça. A largura permanece a mesma, vamos apenas aumentar o comprimento da peça. Para facilitar o trabalho de vocês, vou deixar aqui na tela uma lista com algumas quantidades de correntes iniciais, indo da quantidade para fazer o tapete menor até a quantidade para trabalhar uma peça com 6 motivos centrais. Para não alongar mais esse vídeo, pretendo fazer um próximo vídeo curto mostrando e falando mais sobre essa passadeira que vocês estão vendo agora, pois nela trabalhei 5 flores no centro, para vocês verem como dá certinho o aumento e fica lindo o trabalho. Então, dito isso, vamos começar nossa peça. Para começar a passadeira do tapete Florio, faço aqui a laçada inicial. Depois da laçada inicial, agora vou aproveitar ela para fazer minha primeira corrente. E essa é a primeira corrente de um total de 60 que vamos trabalhar no cordão inicial. Então, agora vou seguir trabalhando as minhas até completar as 60 correntes e venho para darmos continuidade. E concluídas as 60 correntes, agora vamos dar início à primeira volta. Bem, caso você não tenha trabalhado a versão menor desse tapete, vou deixar um card aqui no canto para que você confira aquela aula também, mas para quem já trabalhou, nessa peça vamos seguir bastante orientações parecidas com a do outro vídeo. Então, para iniciar, vou contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes, voltando atrás no cordão inicial. Aqui na sexta corrente, trabalho um ponto alto. Esse daqui é o primeiro ponto alto de um grupo com 11 que vamos trabalhar. Vamos seguir trabalhando um ponto alto para cada corrente do cordão, até completar 11. Vou fazer os meus e já venho. Completos os 11 pontos altos, vamos dar sequência fazendo 2 correntes.
Depois das duas correntes, pulamos duas correntes no cordão de base. E a partir da terceira, vamos trabalhar mais um grupo com 11 pontos altos, seguindo a mesma orientação do anterior. Bem, com esse padrão, nós concluímos o início da nossa primeira flor aqui no centro do tapete. Para dar continuidade, após esse bloco com 11 pontos altos, faço novamente duas correntes, pulo duas correntes no cordão de base e a partir da terceira vou trabalhar novamente 11 pontos altos. Bem, e aqui já estamos trabalhando a base da segunda flor aqui no centro do tapete. Então, ainda mais uma vez, vou repetir o padrão, fazendo agora duas correntes, pulando duas correntes na base e trabalhando mais 11 pontos altos. Seguindo as orientações que passei, está assim a primeira volta. Fizemos aqui 4 blocos de 11 pontos altos, separados por duas correntes. E restaram na base as últimas 5 correntes do cordão. Vamos agora encerrar a primeira volta. Então, eu prendo a laçada que está aqui na agulha e vou vir aqui na primeira corrente que fiz, atravesso a agulha pelo meio dela, juntando com a laçada, laço a linha na agulha e fecho a volta com um ponto baixíssimo. E assim completamos a primeira volta. Agora, para iniciarmos a segunda volta, vou soltar um pouco a laçada que está aqui na agulha, introduzo a agulha aqui por baixo dessa argola de correntes do canto, puxo a linha, também soltando a segunda laçada e fecho aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, subo 4 correntes. Depois das 4 correntes, vamos trabalhar agora aqui dentro da argola de correntes. Lembrando já de aproveitar para prender essa ponta de linha. Então, agora vou vir aqui na argola de correntes e vou trabalhar 3 pontos altos, prendendo a ponta de linha por baixo dos pontos. Concluí os 3 pontos altos, agora faço 3 correntes. Depois das 3 correntes, volto na argola e prendo mais 3 pontos altos. Após completar esse segundo bloco, agora vamos trabalhar sobre os blocos de 11 pontos altos. Então, para dar continuidade, faço 2 correntes, pulo os 2 primeiros pontos altos do bloco e a partir do terceiro vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto do grupo, até fazer 7 pontos altos. Vou fazer os meus e vem. Completei os 7 pontos altos e agora dou sequência fazendo 2 correntes. Após as 2 correntes, pulamos os últimos 2 pontos altos de base e trabalhamos 3 pontos altos no intervalo à frente. Após o bloco de 3 pontos altos, faço 2 correntes, pulo os 2 primeiros pontos desse próximo bloco de 11 pontos altos e novamente vou repetir o padrão, partindo aqui do terceiro ponto alto, trabalhando 7 pontos altos sobre ele. Sempre após completar o bloco de 7 pontos altos, vamos repetir o padrão fazendo 2 correntes, pulando os últimos 2 pontos altos e no intervalo à frente, trabalhando 3 pontos altos.
Depois de cada bloco de 3 pontos altos, sempre fazemos 2 correntes. E depois das 2 correntes, vamos sempre repetir o padrão sobre os blocos de 11 pontos altos, trabalhando sobre eles blocos com 7 pontos altos. Então, agora eu vou completar o restante dessa lateral, seguindo essas orientações, e venho virando o canto com vocês. Completei o restante da lateral como havia orientado. Após trabalhar aqui os últimos 7 pontos altos, já fiz 2 correntes e agora vamos virar o canto. Aqui para virar o canto é bem simples. Venho dentro dessa argolinha de 5 correntes, nela trabalho 3 pontos altos. Três correntes. E ainda vou fazer agora mais 2 bloquinhos de 3 pontos altos para completar. Então, novamente, volto aqui, trabalho os 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, sempre fazemos 3 correntes para virar o canto. E finalizo fazendo mais 3 pontos altos. Após esse padrão, agora vamos repetir na lateral mais comprida, aqui do outro lado, o mesmo padrão que trabalhei com vocês até aqui. Então agora, vou seguir trabalhando com esse padrão e venho encerrando a segunda volta com vocês. Completa a lateral mais comprida, agora vamos fechar a segunda volta. E após esses últimos 7 pontos altos, eu já fiz 2 correntes. E bem, assim como no tapete menor, nós vamos seguir aqui o padrão para encerrar as voltas. Então aqui na segunda volta, vou vir dentro do intervalo do canto e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, vou usar o ponto baixo e a primeira corrente que fiz como terceiro ponto alto desse bloco. Então, encontro a primeira corrente, atravesso a agulha pelo meio dela, laço a linha e fecho um ponto baixíssimo. Após fechar aqui, completamos o bloquinho de 3 pontos altos e também a segunda volta. Dando sequência, agora vamos trabalhar a terceira volta. Partindo do ponto onde fechamos a volta anterior, vamos caminhar para a próxima corrente com um ponto baixíssimo. Após o ponto baixíssimo, solto um pouco a laçada da agulha, introduzo ela aqui no intervalo do canto, puxo a linha e solto também essa segunda laçada e fecho um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço 4 correntes. Depois das 4 correntes, vamos trabalhar aqui a lateral mais estreita. Então, aqui no intervalo do canto, faço 3 pontos altos. Após esse bloco, faço 2 correntes. Depois das 2 correntes, venho aqui para o intervalo do canto logo à frente, pulando sempre esse bloco de base. Dentro dele vou trabalhar 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Após virarmos o canto, vamos dar sequência, trabalhando aqui a lateral mais comprida. Então, faço 2 correntes. Vou pular esse próximo bloco de base. No intervalo à frente, trabalho 3 pontos altos. E após os 3 pontos altos, fazemos sempre 2 correntes. E agora, sobre o grupo de 7 pontos altos, vamos seguir o seguinte padrão. Vou pular os 2 primeiros pontos do grupo. No terceiro, prendo um ponto alto.
Após esse ponto alto, faço apenas uma corrente, pulo um ponto de base, no ponto alto à frente, trabalho mais um ponto alto. Então, trabalhamos aqui o padrão de um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto sobre o grupo de 7 pontos altos. Para dar sequência, faço 2 correntes. E agora vamos trabalhar um grupo de 7 pontos altos. Então, eu pulo os 2 últimos pontos altos desse grupo. A partir do intervalo à frente, dou início, trabalhando 2 pontos altos. Sobre o bloco, faço um ponto alto para cada um deles. E completo os 7 pontos altos, trabalhando mais 2 pontos altos no intervalo à frente. Até aqui está assim o padrão da terceira volta. Agora, para dar continuidade, após os blocos de 7 pontos altos, fazemos 2 correntes. Depois das 2 correntes, vamos repetir o padrão aqui sobre o bloco de 7 pontos altos na base. Então, pulo os 2 primeiros, no terceiro prendo um ponto alto. Depois do ponto alto, faço uma corrente. Pulo um ponto de base, no ponto à frente prendo mais um ponto alto. Após esse padrão, sigo fazendo 2 correntes. E venho direto trabalhar no intervalo à frente, fazendo 3 pontos altos. Após os 3 pontos altos, fazemos 2 correntes. Pulamos o bloco de base e no intervalo à frente trabalho mais 3 pontos altos. Dando continuidade, faço 2 correntes. Sobre o próximo bloco de 7 pontos altos, vamos repetir o padrão. Então, pulo os 2 primeiros pontos altos. No terceiro, prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço uma corrente. Pulo um ponto alto na base. No próximo ponto alto, prendo mais um ponto alto. Após completar esse padrão, fazemos 2 correntes. E vamos trabalhar mais um bloco com 7 pontos altos. Então, seguindo as orientações, pulo os últimos 2 pontos altos de base e a partir do intervalo à frente, dou início, trabalhando 2 pontos altos. Sobre o bloco, faço 3 pontos altos. E completo o grupo trabalhando 2 pontos altos no intervalo à frente. Após trabalhar esses 7 pontos altos, faço 2 correntes. Novamente, agora vou repetir o padrão aqui de um ponto alto, uma corrente e um ponto alto sobre esse bloco de 7 pontos altos. Após o padrão, faço 2 correntes. Pulo esses últimos 2 pontos altos. No intervalo à frente, trabalho 3 pontos altos. Até aqui está assim o padrão da lateral mais comprida. E após esse último bloco de 3 pontos altos, vamos virar o canto. Então, para dar continuidade, faço 2 correntes. Pulo esse próximo bloco de base e no intervalo do canto vou fazer um leque com 3 pontos altos
3 correntes de separação e mais 3 pontos altos. Após o leque do canto, faço 2 correntes, pulo o próximo bloco de base e no próximo intervalo do canto, repito outro leque. Após concluir esse padrão, agora vamos trabalhar na lateral mais comprida aqui do outro lado, repetindo as orientações que passei. Então, vou completar a minha e venho fechando a volta com vocês. Como havia orientado, completei a lateral mais comprida e agora vamos encerrar a terceira volta. Bem, e novamente vamos fechar essa volta da mesma forma que fechamos a volta anterior. Então, após esse último bloco, faço 2 correntes. Vou pular o último bloco de base e no intervalo do canto trabalho 2 pontos altos. Após os 2 pontos altos, fechamos a volta, pegando aqui na primeira corrente e prendendo um ponto baixíssimo. E assim fechamos o nosso último bloquinho do canto e a terceira volta. Até aqui está assim o nosso trabalho e agora vamos iniciar a quarta volta. Bem, assim como orientei no tapete menor, aqui na passadeira vamos iniciar todas as voltas seguindo esse mesmo padrão. Então, caminho com um ponto baixíssimo para a corrente logo à frente. Agora solto um pouco a laçada que está aqui na agulha, introduzo a agulha por baixo das correntes e puxo a linha, soltando a segunda laçada e fecho um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço 4 correntes. Todas as voltas aqui da nossa peça vamos sempre iniciar com esse padrão. Após o padrão, vamos dar início à lateral mais estreita da quarta volta. Nela, trabalho um bloco com 12 pontos altos, fazendo os 2 primeiros no intervalo do canto. Sobre o próximo bloco, trabalho um ponto alto para cada ponto de base. Agora, venho no intervalo à frente e trabalho 2 pontos altos. E após os 2 pontos altos, sobre o próximo bloco, trabalho novamente 3 pontos altos. E agora, para encerrarmos, trabalhamos 2 pontos altos no intervalo do canto. Completei 12 pontos altos aqui na lateral mais estreita. Agora viro o canto fazendo 3 correntes. Eu também sempre vou virar o canto aqui nessa peça, trabalhando aqui 3 correntes. Agora, para iniciar a lateral mais comprida, vamos trabalhar um bloco com 7 pontos altos, seguindo o padrão. Faço 2 pontos altos no intervalo do canto. Sobre o bloco, trabalho 3 pontos altos. E finalizo trabalhando 2 pontos altos no intervalo à frente. Concluí aqui 7 pontos altos. Agora vamos dar sequência fazendo 2 correntes. Vou pular o próximo bloco de base e no intervalo à frente vou trabalhar 3 pontos altos. Após esse bloco, faço 2 correntes.
Vou pular o próximo ponto alto e a corrente à frente. Sobre o ponto alto à frente, prendo um ponto alto. E agora vamos encontrar aqui na base o bloco de 7 pontos altos. Então, para dar continuidade, trabalho 2 correntes. E sobre o bloco, vou fazer um ponto alto para cada ponto na base, até completar novamente 7 pontos altos. Após concluir o padrão, dou continuidade fazendo 2 correntes. Vamos pular as próximas 2 correntes. Sobre o ponto alto à frente, prendo um ponto alto. Após esse ponto alto, faço 2 correntes. Pulo a corrente à frente, o próximo ponto alto. E no intervalo, trabalho 3 pontos altos. Após esses 3 pontos altos, agora vou trabalhar ainda mais 2 blocos de 3 pontos altos, até repetir o padrão que trabalhei anteriormente. Então, sempre depois dos blocos, faço 2 correntes, pulo o bloco na base e no intervalo trabalho 3 pontos altos. Então, repito agora mais uma vez, 2 correntes, pulo o bloco e no próximo intervalo 3 pontos altos. Bem, aqui entre uma flor e outra, estamos preenchendo com os bloquinhos de 3 pontos altos. E após o último bloco, vou repetir aqui o mesmo padrão que fiz do outro lado. Então, sigo fazendo 2 correntes. Vamos pular esse próximo ponto alto e a corrente à frente, prender um ponto alto no próximo ponto alto. Depois desse ponto alto, faço 2 correntes. Sobre o bloco de 7 pontos altos, vamos trabalhar mais um bloco com 7 pontos altos. Após completar esse bloco, faço 2 correntes. Pulo o próximo intervalo, no ponto alto à frente prendo um ponto alto. Depois desse ponto alto, faço 2 correntes. Pulo a corrente à frente e o próximo ponto alto, e no intervalo à frente, trabalho 3 pontos altos. Após esse bloquinho, faço 2 correntes. Pulo o bloco de base, no intervalo à frente, trabalho 2 pontos altos. Sobre o bloco, trabalho agora 3 pontos altos. E completo o padrão fazendo 2 pontos altos no intervalo do canto. Após os 7 pontos altos, faço 3 correntes. E aqui na lateral mais estreita, vamos repetir o grupo com 12 pontos altos, seguindo o mesmo padrão que fiz do outro lado. Após concluir os 12 pontos altos, faço 3 correntes. E agora vou repetir na lateral mais comprida o mesmo padrão que orientei para vocês. Então, vou concluir a minha até encontrar aqui o local onde vou fechar a volta e venho encerrando aqui o último grupo com vocês. Seguindo com o padrão que havia orientado, trabalhei aqui o restante da lateral e agora vamos encerrar completando o nosso último bloco de 7 pontos altos. Então, após os últimos 3 pontos altos que fiz, vou fazer 2 correntes. E agora vou trabalhar normalmente aqui o meu bloco de 7 pontos altos, até chegar aqui para encerrar a volta.
Então, vou fazer 2 pontos altos no intervalo. Sobre o bloco, trabalho 3 pontos altos. Agora, no intervalo do canto, vou trabalhar apenas um ponto alto. E agora eu vou usar o ponto baixo e a corrente como meu 7º ponto alto. Então, atravesso a agulha pelo meio da corrente e fecho a volta com um ponto baixíssimo. E aqui está completo os 7 pontos altos e a volta. Até aqui está assim o nosso trabalho. Vamos iniciar agora a 5ª volta. Bem, seguindo o padrão que havia orientado, já dei início à 5ª volta. E agora vamos trabalhar aqui um grupo de 7 pontos altos na lateral mais estreita. Então, sigo da seguinte maneira. Faço 2 pontos altos no intervalo do canto. E agora venho sobre os próximos 5 pontos altos, trabalhando um ponto alto sobre cada um deles. Após os 7 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2 pontos altos na base e a partir do terceiro vou trabalhar novamente 7 pontos altos, seguindo o mesmo padrão que trabalhei anteriormente. Após completar esse bloco, viro o canto fazendo 3 correntes. E agora vamos trabalhar a lateral mais comprida. Para dar início, vamos trabalhar novamente um bloco de 7 pontos altos. Então, faço os 2 primeiros no intervalo e faço mais 5 sobre esse próximo bloco na base. Após os 7 pontos altos, fazemos 2 correntes. Vamos pular os últimos 2 pontos do grupo. No intervalo à frente, prendemos 3 pontos altos. Após o bloquinho, faço 2 correntes. Pulo o próximo bloco de base. No intervalo à frente, trabalho mais 3 pontos altos. Após o bloquinho, faço 2 correntes. Pulo o ponto alto à frente e o intervalo. E trabalho agora novamente 7 pontos altos sobre o bloco de base. Até aqui está assim a lateral. Agora vamos dar sequência após os 7 pontos altos, fazendo 2 correntes. Vamos pular esse próximo intervalo e o ponto alto à frente. No intervalo à frente, vou trabalhar 3 pontos altos. Depois do bloquinho, sempre 2 correntes. Pulo o próximo bloco, no intervalo à frente, 3 pontos altos. Bem, e aqui no intervalo, entre uma flor e outra, após esses 2 primeiros bloquinhos, ainda vou trabalhar mais 2 blocos nesses próximos 2 intervalos, totalizando assim 4 blocos de 3 pontos altos. Como havia orientado, completei aqui os 4 blocos e encontrei aqui novamente a pétala da flor. Então, depois do 4º bloco, faço 2 correntes. Novamente pulo esse ponto alto e o intervalo e trabalho aqui o bloco com 7 pontos altos. Após esse bloco, faço 2 correntes. Pulo novamente o intervalo e o ponto alto. E agora vou trabalhar aqui mais 2 blocos de 3 pontos altos, preenchendo esses 2 intervalos. Dando sequência, após o 2º bloco, faço 2 correntes.
Pulo 2 pontos altos na base e a partir do terceiro dou início a um bloco de 7 pontos altos, igual ao que viramos o canto do outro lado. Após o bloco, faço 3 correntes e repito na lateral mais estreita o mesmo padrão que fizemos do outro lado. Bem, e até aqui expliquei para vocês todo o padrão da quinta volta. Agora vou seguir trabalhando o restante da minha com essas orientações e venho mais uma vez fechando a volta com vocês. Segui trabalhando com o padrão que havia orientado e vim para encerrarmos a quinta volta. Após esse bloco de 3 pontos altos, fazemos 2 correntes. E vamos trabalhar aqui o nosso último bloco de 7 pontos altos. Então, eu pulo os 2 primeiros pontos na base e a partir do terceiro, sigo trabalhando o meu bloco. Após preencher aqui os últimos 5 pontos altos no bloco de base, vou trabalhar um 6º ponto alto no intervalo do canto. Após o 6º ponto alto, agora basta fechar a volta com um ponto baixíssimo pegando na primeira corrente. E assim está completo novamente o bloco de 7 pontos altos e a volta. Até aqui está assim o nosso trabalho. Vamos dar início agora à sexta volta. Bem, iniciando o padrão da sexta volta, já fiz aqui o ponto baixo e as 4 correntes. E agora sempre vamos fazer também um bloco com 7 pontos altos aqui no início de cada volta do corpo do tapete, seguindo o mesmo padrão que passei na volta anterior. Então, faço os 2 primeiros pontos altos no intervalo do canto. E completo trabalhando agora mais 5 pontos altos sobre o grupo de base. Aqui está, completei os 7 pontos altos. Agora, para dar continuidade, vou fazer 2 correntes. Pulo os últimos 2 pontos altos de base e no intervalo prendo um bloco com 3 pontos altos. Após os 3 pontos altos, faço 2 correntes. E novamente vou trabalhar um bloco com 7 pontos altos. Então, pulo os 2 primeiros pontos altos e a partir do terceiro dou início ao padrão. Está assim o padrão da lateral mais estreita. Agora vou virar o canto fazendo 3 correntes. E vamos dar início à lateral mais comprida, trabalhando aqui o nosso bloco com 7 pontos altos, seguindo a mesma orientação. Após o bloco de 7 pontos altos, dou sequência fazendo 2 correntes. E após as 2 correntes, vamos preencher esses próximos 3 intervalos de base com blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, até encontrar aqui o nosso grupo de 7 pontos altos da pétala da flor. Então, vou fazer os meus e já vem. Como havia orientado, trabalhei aqui os 3 bloquinhos e encontrei aqui o grupo de 7 pontos altos da flor. Então, para dar sequência, após esse terceiro bloco, faço 2 correntes. Sobre o grupo de 7 pontos altos, vamos trabalhar assim. Pulo os 2 primeiros, a partir do terceiro, vou trabalhar um ponto alto para cada um dos próximos 3 pontos altos, formando aqui um bloquinho de 3 pontos altos. Então, trabalhei o meu bloco de 3 pontos altos sobre o grupo de 7 pontos altos na base. Agora, para dar continuidade, faço 2 correntes. E agora vou seguir preenchendo esses próximos intervalos na base
com os blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, até encontrar novamente o bloco de 7 pontos altos. No total, vamos trabalhar 5 bloquinhos. Vou fazer os meus e vem. Trabalhei os 5 blocos, encontrei aqui novamente os 7 pontos altos. Agora, novamente, vamos repetir o padrão. Então, faço 2 correntes. Sobre os 7 pontos altos, pulo os 2 primeiros e a partir do terceiro faço aqui 3 pontos altos. Após os 3 pontos altos, faço 2 correntes. E agora vou completar aqui preenchendo novamente os próximos 3 intervalos com os bloquinhos. Após o último bloquinho, agora vamos virar o canto. Para virar o canto não tem segredo, vamos repetir o padrão que trabalhamos anteriormente. Então, faço aqui 2 correntes. E vamos fazer sobre os blocos de base, grupos com 7 pontos altos. Depois dos 7 pontos altos, faço 3 correntes. E já na lateral mais estreita, trabalho mais 7 pontos altos. Vou completar esse padrão e vem. E após virar o canto, agora trabalhamos na lateral mais estreita com a mesma orientação que passei do outro lado. Vou fazer a minha e venho dando continuidade. Após concluir a lateral mais estreita, agora eu vou dar continuidade, trabalhando aqui na lateral mais comprida com o mesmo padrão que havia orientado para vocês. Quando chegar lá no fim, venho mais uma vez mostrando como encerramos a volta. Segui trabalhando o restante da lateral como havia orientado e agora vamos encerrar juntos a volta. Bem, após esse último bloco de 3 pontos altos, já fiz 2 correntes. Depois das 2 correntes, sobre o grupo de 7 pontos altos no canto, vamos seguir trabalhando até ter um total de 6 pontos altos, igualzinho nós fizemos na volta anterior. Após completar os 6 pontos altos, agora vamos fechar o grupo e a volta com um ponto baixíssimo pegando aqui na primeira corrente. Então, até aqui ficou assim o nosso trabalho. E agora vamos dar início à 7ª volta. Bem, já dei início à minha volta seguindo as orientações que passei nas voltas anteriores. E agora vamos dar continuidade trabalhando da seguinte maneira. Depois dos 7 pontos altos, faço 2 correntes. Pulo sempre os últimos 2 pontos altos na base. E aqui na lateral mais estreita, vamos trabalhar 2 bloquinhos de 3 pontos altos nesses próximos 2 intervalos, sempre separando um bloco do outro com 2 correntes. Após os 2 bloquinhos, damos continuidade fazendo 2 correntes e viramos o canto. Após concluir a lateral mais estreita, agora vamos trabalhar a lateral mais comprida. E agora, na lateral mais comprida, não tem segredo. Nós vamos seguir preenchendo os intervalos de base com os blocos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Até chegar lá do outro lado, para virar novamente o canto, vamos trabalhar um total de 14 blocos. Vou fazer os meus e vem. Trabalhei com o padrão que havia orientado e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 blocos. E após o bloco de número 14, novamente vamos virar o canto. Após virado o canto, agora vamos dar continuidade, repetindo aqui tanto na lateral mais estreita, quanto na lateral mais comprida do outro lado, as mesmas orientações que passei para vocês até aqui. Para fechar a volta também,
é só repetir o mesmo padrão das voltas anteriores. Então, agora eu vou concluir o restante da minha 7ª volta e venho passando mais orientações. Como havia orientado, trabalhei aqui o restante da 7ª volta e a partir daqui não tem segredo para continuar trabalhando o corpo do tapete. Vamos repetir nas próximas voltas o mesmo padrão que fizemos aqui na 7ª. Então, vamos sempre virar os cantos com esse padrão que orientei e vamos preenchendo tanto na lateral mais estreita quanto na lateral mais comprida os intervalos de base com os blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Vamos seguir com esse padrão até a volta de número 15. Então agora vou trabalhar o restante do corpo da minha peça e venho conferindo com vocês a quantidade de bloquinhos com que fiquei na volta 15 e dando início ao bico. Concluí o corpo do tapete com as orientações que havia passado, fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 voltas. Bem, e agora, antes de dar início ao bico, vamos conferir juntos a quantidade de bloquinhos aqui nas laterais da volta 15. Então, na peça com 2 desenhos, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 blocos, na lateral mais comprida. Bem, e como nós aumentamos aqui apenas o comprimento da peça, a lateral mais estreita não tem mudança em relação ao tapete menor. Ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 blocos, assim como na peça menor. Agora, após conferidos os bloquinhos e a quantidade de voltas, vamos dar início ao bico. Aqui na passadeira, vou repetir o mesmo bico do tapete menor. Então, para quem já acompanhou aquela aula, sabe que não tem segredo. Vamos repetir as mesmas orientações. Para quem não trabalhou, vou ensinar aqui novamente. Então, para dar sequência, partindo aqui do ponto onde fechamos a 15ª volta, vamos caminhar com um ponto baixíssimo, vindo para a corrente logo à frente. Depois do ponto baixíssimo, solto um pouco a laçada na agulha, introduzo a agulha por baixo das correntes aqui do canto, puxo a linha também soltando a laçada e fecho um ponto baixo. Depois do ponto baixo, subimos 5 correntes. Após as 5 correntes, prendemos mais um ponto baixo no intervalo do canto, só que agora próximo a esse bloco de 7 pontos altos à frente. E aqui está, completamos nossa primeira argolinha de 5 correntes. Continuando, após a argola do canto, faço novamente 5 correntes. Após as 5 correntes, agora nós pulamos esses próximos 3 pontos altos do grupo de base e no quarto prendemos um ponto baixo. Após o ponto baixo, faço mais 5 correntes. Pulo os últimos 3 pontos do grupo e no intervalo prendo um ponto baixo. Após cada ponto baixo, fazemos 5 correntes. Agora eu pulo o próximo bloco de base, no intervalo à frente, trabalho mais um ponto baixo. Novamente 5 correntes.
Pulo o bloco no intervalo um ponto baixo. E vamos seguindo assim. Bem, então agora eu vou seguir trabalhando essa lateral com essas orientações. Quando chegar lá no fim, venho encerrando a lateral e virando o canto com vocês. Seguindo com as orientações que havia passado, fiz aqui as últimas 5 correntes antes de virar o canto. Agora, dando continuidade, vou vir aqui no intervalo do canto e vou prender um ponto baixo. Eu completei a última argola da lateral. Agora faço 5 correntes e prendo mais um ponto baixo aqui no intervalo do canto. E assim fizemos a argolinha para virar o canto. Agora, na lateral mais comprida, vou seguir com as mesmas orientações. Então, dou sequência fazendo 5 correntes. Depois das 5 correntes, sobre o grupo de 7 pontos altos, pulo os 3 primeiros e no quarto prendo um ponto baixo. Após o ponto baixo, 5 correntes. Após as 5 correntes, pulamos os últimos 3 pontos altos e no intervalo à frente, prendo um ponto baixo. Mais 5 correntes. Pulo o bloco de base, no próximo intervalo prendo um ponto baixo e vou seguindo assim. Bem, e com essa orientação vou completar o restante da lateral mais comprida e venho conferindo com vocês. Completei a lateral mais comprida seguindo as orientações e antes de dar continuidade, agora vamos conferir a quantidade de argolinhas na lateral mais estreita e mais comprida dessa volta. Como havia orientado, na lateral mais estreita não há aumento. Então, a quantidade de argolas entre a peça menor e essa aqui não vai ter diferença. Mas, para não restar nenhuma dúvida, vou conferir com vocês. Então, descontando a argola do canto, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 argolas, a mesma quantidade do tapete menor. Agora, na lateral comprida, trabalhamos, descontando sempre a argola do canto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 argolas. Então, confira aí na sua peça que você trabalhou certinho a mesma quantidade de argolinhas. Bem, e essa é toda a orientação para trabalhar essa volta. Vou concluir a minha e vem. Segui trabalhando com o padrão que havia orientado e agora vamos encerrar a volta. Após essas últimas 5 correntes, agora encontramos aqui o início da nossa volta. Para fechar, vou vir aqui no ponto baixo, vou atravessar a agulha pelo meio dele, vou puxar a linha e fechar um ponto baixíssimo. Aqui está encerrada a volta. Agora, para iniciar a 17ª volta, vou caminhar com um ponto baixíssimo para a argola de correntes do canto. Depois desse ponto baixíssimo, subo 3 correntes. Essas 3 correntes são meu primeiro ponto alto. Na argola do canto, vamos trabalhar um grupo de 9 pontos altos. Então, aqui tem o primeiro, trabalho o segundo ponto alto. Agora, dando sequência, faço o terceiro
e vou seguir assim até completar 9. Concluí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. E nos 4 cantos aqui dessa volta, vamos trabalhar um bloco de 9 pontos altos iguais a esse. Agora, dando continuidade, aqui na lateral mais estreita, vou vir direto para a argola à frente e nela vou prender um ponto baixo. Após o ponto baixo, fazemos 5 correntes. Depois das 5 correntes, na argola à frente, prendemos mais um ponto baixo. Bem, e após o canto, trabalhamos aqui um intervalo de 5 correntes, preso por pontos baixos. Depois do ponto baixo, vou vir para o intervalo logo à frente, e agora nele vou trabalhar um grupo de 8 pontos altos. Após concluídos os 8 pontos altos, vamos vir para a argola à frente e nela prendemos mais um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço 5 correntes. E após as 5 correntes, venho para a argola à frente e prendo mais um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, agora na próxima argolinha, vou trabalhar novamente 8 pontos altos. Bem, assim como no tapete menor, vamos seguir trabalhando a 16ª volta com esse padrão. Não esquecendo de virar os cantos com os blocos de 9 pontos altos, enquanto que aqui na lateral trabalhamos blocos de 8 pontos altos. Vou seguir completando o restante da minha e para deixar a aula mais enxuta, venho conferindo a quantidade de blocos de 8 pontos altos que fizemos na lateral mais comprida, pois na lateral mais estreita não há mudança. Vou completar a minha e venho. Assim como havia orientado, sigo trabalhando o restante da volta 17. Estou aqui com a lateral mais estreita para vocês verem que realmente não há mudança. Como na peça menor, ficamos aqui com 4 blocos de 8 pontos altos nessa lateral. Agora, conferindo os blocos da lateral mais comprida, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e encontramos aqui o início da volta. Após o 8º bloco, siga trabalhando um ponto baixo, 5 correntes e o último ponto baixo da lateral. Agora, para encerrar, vamos encontrar a terceira corrente que fizemos e prendemos nela um ponto baixíssimo. E aqui está encerrada a volta. Para iniciar a volta 18, volto aqui na mesma corrente em que acabei de prender o ponto baixíssimo, atravesso a agulha pelo meio dela, puxo a linha e agora vou fechar um ponto baixo. Depois do ponto baixo, subo 3 correntes. Depois das 3 correntes, volto aqui na primeira corrente que fiz, atravesso a agulha pelo meio da corrente, ficando com 2 linhas na parte de cima da agulha, puxo a linha e fecho aqui o ponto picô. Então, aqui trabalhei como se fosse um ponto alto com picô. Aqui no canto, vamos trabalhar um total de 8 pontos altos com picô. Então, já tenho o primeiro. Sobre o ponto alto à frente, faço um ponto alto. Depois do ponto alto, subo 2 correntes. Volto aqui no topo do ponto alto, atravesso a agulha por baixo dessa linha. E agora aqui no corpo por baixo dessa outra linha. Puxo a linha e fecho o ponto picô. E vou seguindo assim até completar 8 pontos altos com picô. Concluí 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 e 8 pontos altos com picô. Restou aqui na base o último ponto alto vazio. Agora, para encerrar esse bloco, sobre esse último ponto alto, trabalho apenas um ponto alto. Então, aqui está completo o padrão do canto, trabalhando aqui 8 pontos altos com picô, mais um ponto alto. Depois desse ponto alto, venho direto na argola de correntes e prendo um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, vamos vir direto sobre o grupo de 8 pontos altos. Sobre ele vou seguir trabalhando pontos altos com picô, agora até um total de 7. Então, aqui já fiz o meu primeiro, vou dando continuidade até completar os 7. Então, completei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos com picô, restando novamente o último ponto alto do grupo, vazio. Assim como no bloco do canto, fazemos aqui sobre ele apenas um ponto alto. Depois do ponto alto, sobre a argola de correntes à frente, prendemos um ponto baixo. Depois do ponto baixo, vamos direto para o próximo bloco de 8 pontos altos e repetimos o padrão. Bem, assim como no tapete menor, esse é o padrão que vamos seguir trabalhando na última volta. Então, não tem segredo. Agora eu vou seguir pelas outras laterais com essas mesmas orientações, completando a volta de número 18, e venho para fecharmos juntos e encerrarmos o nosso trabalho. Trabalhei o restante da volta 18 com o padrão que havia orientado e vim para encerrarmos juntos a volta. Após o último bloco, já prendi um ponto baixo no intervalo de correntes à frente e agora vamos encerrar a volta com um ponto baixíssimo, pegando aqui na base do primeiro ponto picô que fizemos. Após esse ponto baixíssimo, agora novamente, laço a linha na agulha e fecho mais um ponto baixíssimo, pegando aqui no topo do ponto picô, trazendo ele para frente. Agora é só apertar bem esse último ponto e cortar a linha. Após cortada, agora vou arrematar a linha, prendendo ela aqui no avesso do meu trabalho. E após arrematadas as pontas de linha, agora vou estender o meu tapete para que ele fique bem assentado e bonito no chão. Então, venho aqui do centro do tapete, vou ajustando os pontos. E também aqui no bico, estendo cada um dos picôs, segurando aqui na base do bico e puxando os picôs para fora. Vou fazer isso por toda a volta do tapete. E após estendida, está completa mais essa peça. Eu espero muito que você tenha gostado de trabalhar essa peça comigo. Se você gostou, por gentileza, não se esqueça de deixar um gostei nesse vídeo e também de deixar seu comentário. É sempre muito importante para mim saber a sua opinião, tanto sobre a peça quanto sobre a minha aula. Se você se interessar, estou deixando aqui na tela mais sugestões de passo a passo para você. Basta apenas clicar nas imagens que você é levada aos vídeos. Se você puder também, se inscreva no canal. É só clicar na minha foto que está aparecendo aqui na tela. Muito obrigado por ter acompanhado essa videoaula até aqui. Um grande abraço a todas as crocheteiras e crocheteiros que estão me assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula.